No vídeo de hoje eu vou te ensinar um bolo super chocolatudo, cremoso e geladinho, o bolo alpino. Esse bolo é muito fácil de fazer e simplesmente delicioso, ele derrete na boca. Você vai amar esse vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, já corre, se inscreva e clique no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Já aproveita para dar a sua curtida nesse vídeo. Então agora, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Eu vou começar o batimento da massa preparando o buttermilk. Para preparar eu vou usar leite integral. Aqui eu vou adicionar vinagre branco, mas poderia ser suco de limão também. É só adicionar, mexer um pouquinho e aguardar mais ou menos 5 minutos. Você pode usar qualquer vinagre, desde que ele seja branco. Pode ser vinagre de álcool, vinagre de arroz, vinagre de limão, ou vinagre da sua preferência. Ele não vai deixar sabor residual na massa e a junção entre ele e o bicarbonato vão trazer para sua massa mais fofura, mais umidade e mais intensidade de cor, o que é muito importante para uma massa de chocolate. Vou deixar o buttermilk descansar e agora a gente vai começar o batimento da massa mesmo. Eu vou começar colocando aqui na tigela os ovos, o óleo e vou bater esses dois ingredientes até que eles fiquem misturados. É bem rapidinho. Essa massa de chocolate é uma massa à base de óleo. As massas à base de óleo são massas mais úmidas e que não endurecem muito quando elas vão para a geladeira. Então elas são perfeitas para qualquer tipo de utilização. Bolos caseiros, bolos gelados ou mesmo bolos decorados para festa. Agora que eu já bati os dois primeiros ingredientes, eu vou acrescentar o açúcar e vou mexer mais um pouco para dissolver o açúcar. Estou usando açúcar cristal, mas você pode usar açúcar refinado se preferir. Mexi um pouquinho. Vou adicionar o leite com vinagre. Misturar. E depois peneirar aqui por cima a farinha de trigo. E o fermento em pó já misturado com o bicarbonato. Misturo com o fouet para desfazer os gruminhos. Esse bolo é batido pelo método da adição, ou seja, a gente adiciona todos os ingredientes na tigela e bate manualmente mesmo. Não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador, é um método super fácil. E a textura dessa massa é mais líquida mesmo, tá? Não estranhe, porque as massas à base de óleo têm essa textura mais fluida. Agora eu vou reservar essa massa um pouquinho enquanto a gente dissolve o chocolate para acrescentar a ela. Agora eu vou dissolver o chocolate antes da gente colocá-lo na receita. Eu vou colocar aqui no potinho chocolate em pó. E aqui também pode ser cacau em pó se você preferir. Eu vou deixar a quantidade do cacau na descrição do vídeo para você. E vou usar café sem açúcar para diluir esse chocolate. Estou usando café, mas se você preferir, pode ser água quente também, tá? O café não deixa sabor residual no bolo, o sabor fica delicioso e ele traz também um pouco mais de cor, o bolo vai ficar um pouco mais escurinho, bem chocolatudo. Esse é um segredo que você pode usar em qualquer bolo de chocolate. Qualquer bolo que você já fizer a receita, já gostar, você pode substituir a metade do leite por café. Chocolate dissolvido. Agora a gente vai adicionar ele à massa. Misture novamente com o fouet. E quando tiver tudo bem misturado, nossa massa de chocolate deliciosa está pronta. Olha que beleza a textura dessa massa. Vamos preparar a forma? Para assar o nosso bolo, eu vou usar uma forma de 20 por 30 centímetros. Essa forma tem 5 centímetros de altura, mas você pode assar na forma da altura que você tiver em casa. Para untar a forma, você pode usar manteiga, margarina, pode polvilhar chocolate ao invés de polvilhar farinha de trigo, pode usar desmoldante caseiro ou desmoldante industrializado, o que você preferir.
Vou colocar aqui o meu desmoldante. É um jatinho bem leve mesmo. Vou passar o desmoldante também nas laterais, caprichando bastante nas quinas da forma, porque é o local onde o bolo mais costuma grudar. E tá pronto, tá? A camada de desmoldante é bem fininha mesmo. Quando a gente coloca desmoldante em excesso, o bolo encolhe muito de tamanho. Então precisa tomar bastante cuidado com a quantidade que vai ser utilizada aqui. Como a gente tem uma forma de tamanho um pouco maior, que é um pouco mais difícil de desenformar, eu gosto de colocar no fundo da forma papel manteiga ou então papel toalha para facilitar esse desenforme. E hoje eu vou usar papel toalha mesmo. Só é importante que seja um papel toalha um pouquinho mais grosso. Aquele papel toalha muito fininho, ele rasga demais na hora da gente tirar do bolo. Então, prefira um papel toalha um pouquinho mais resistente. E aí agora é só despejar a massa do bolo aqui na forma. Eu gosto de dar uma batidinha só para retirar o excesso de bolhas de ar. E agora eu vou levar o meu bolo para o forno a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Depois de mais ou menos 30 minutos, a massa já ficou pronta no forno. E para saber se ela está no ponto, você pode dar leves pressionadinhas assim com o dedo. Se seu dedo não ficar marcado, é porque essa massa já está pronta. Ou pode fazer o teste do palitinho. É só colocar o palitinho aqui no centro da massa e se ele sair limpinho, é porque a massa também já está assada. Vou deixar o bolo esfriar uns 5 minutinhos antes de desenformar, que é para a gente não se queimar, mas eu não gosto de desenformar o bolo frio. Quando o bolo esfria, o açúcar também esfria e normalmente a massa começa a grudar tanto no fundo quanto nas laterais. Então eu sempre indico que a gente desenforme as massas de bolo ainda quentes. A massa já esfriou por alguns minutinhos e agora é só desenformar. Vou colocar a grade aqui por cima e virar. Aí é só retirar a forma, retirar o papel toalha, olha que facilidade. Olha a fofura dessa massa. E agora eu vou virar para ela ficar com o topinho para cima. Prontinha. Olha que coisa linda a cor desse bolo. Ele chama muita atenção, né? Se você optar por usar essa massa para fazer bolos decorados, o ideal é que você deixe ela descansar na geladeira de um dia para o outro, antes de fazer o corte e a montagem do bolo. O nosso bolo não será desenformado, então ela não precisa de tanto descanso assim, porque se quebrar um pedacinho ou outro na hora da montagem, não tem problema, isso não vai aparecer. Mas para evitar esse problema, evitar que ela quebre, eu vou deixar essa massa descansar dentro da geladeira, vou colocar um saquinho plástico aqui por cima para ela não ressecar e só depois que ela estiver fria é que a gente vai fazer o corte e rechear. E agora eu vou levar para a geladeira. Massa descansada, vamos para o corte do bolo? Vou retirar o saquinho plástico aqui com cuidado. E eu coloquei mais um saquinho plástico aqui por baixo, só para o bolo não grudar todo na tábua. Para fazer o corte, a gente pode usar um nivelador de massa, mas eu prefiro usar uma faquinha de serra mesmo. Acho mais fácil, mais prático. E aí eu vou começar marcando toda a lateral do bolo. Pode ser no olho mesmo, tá? Só é importante que os dois pedaços fiquem com a mesma altura. Agora, depois que eu já marquei tudo, eu vou afundando a faca aqui no bolo. É importante manter a faca reta para que o corte também saia reto. Aí agora é só a gente separar as duas massas. Olha a textura dessa massa, olha a cor, olha que maravilha de massa de chocolate. Vou reservar as duas fatias de massa já cortada. Agora vamos preparar a calda do bolo? Agora a gente vai preparar a calda do bolo, que é a calda que eu uso nos meus bolos gelados. Uma calda super prática de fazer, que não vai ao fogo e que tem uma durabilidade excelente. Para regar os meus bolos, eu gosto sempre de usar esse regador de bolos da Blue Star.
Gosto dele porque é grande, ele tem capacidade para 500 ml e a tampa dele é toda furadinha. Então ele funciona como se fosse um chuveirinho em cima do bolo. Para fazer essa calda, ó, eu vou colocar aqui um pouquinho de leite condensado. Como o regador é graduado, eu coloquei aqui o equivalente a 50 ml de leite condensado. Vou adicionar água filtrada. Aí eu vou tampar. Balançar até estar tudo misturado ou usar uma daquelas colheres de suco para mexer. E depois de misturar, a calda tá prontinha. Agora eu vou reservar a calda e nós vamos para o preparo do recheio. Vamos preparar o nosso recheio alpino. Esse recheio é super fácil de fazer e a gente só vai mexer na batedeira. Vou começar colocando aqui na tigela o creme de leite. Vou adicionar o chocolate em pó. Aqui eu até já poderia colocar o doce de leite de uma vez, mas vou mexer levemente aqui com o fouet só para esse chocolate não voar e espalhar para a cozinha inteira. Não precisa misturar tudo, não precisa ficar homogêneo, é só misturar de levinho para facilitar o batimento. Agora eu vou acrescentar o doce de leite e ele é um doce de leite bem firme. Na verdade, quanto mais firme for esse doce de leite, mais firme também vai ficar o seu recheio. E aí agora, depois que a gente colocou os ingredientes, eu só vou bater por alguns minutinhos com a batedeira para ele ficar homogêneo. Estou usando a batedeira de mão, mas você pode usar a batedeira da sua preferência, tá? A gente tem uma torta aqui no canal deliciosa, feita com esse mesmo recheio, a torta alpino. Vou deixar o link dela nos cards e também na descrição para você assistir depois desse vídeo. Depois desse primeiro batimento, a textura é essa aqui. E agora eu vou adicionar chocolate derretido aqui ao meu recheio. Depois de adicionar o chocolate, é só bater novamente para misturar tudo. No vídeo da torta alpino, muita gente questiona por que do nome torta alpino se ela não leva o chocolate alpino. E eu vou te explicar agora o porquê. Essa combinação de sabores do chocolate com o doce de leite é exatamente a mesma base de combinação do chocolate alpino. Então, quando a gente junta todos esses ingredientes, o sabor desse recheio fica muito semelhante ao sabor do chocolate. Por isso, o nome desse recheio é recheio alpino. O recheio está pronto e olha que textura perfeita. Nesse momento, ele ainda está macio, mas depois que o bolo for para a geladeira, ele fica bem firme, bem estruturado. Isso por causa do chocolate, que endurece sob refrigeração. Por isso é importante fazer esse recheio bem na hora de usar. Recheio pronto. Agora eu vou separar uma parte para a gente cobrir o nosso bolo e vamos para a montagem. Todos os preparos estão prontos, agora a gente vai usar a mesma forma que usamos para assar o bolo para fazer a montagem. Comece colocando aqui no fundo a primeira parte da massa. Eu vou começar por essa parte aqui, que é o topinho da massa. Mas eu vou virar ela ao contrário, porque eu quero que essa parte brilhante fique em contato com a forma. Eu prefiro sempre virar a massa dessa maneira, porque aquele topinho, ele tem uma película, e aquela película ela fica impermeável, ela não deixa a calda penetrar no bolo. Então eu viro ela para baixo, e agora venho depositando a calda nessa parte aqui, que fica bem absorvente. Eu fiz 200 ml de calda, então vou colocar aproximadamente 100 ml em cada fatia. Agora eu venho colocando o recheio aqui sobre a massa. Olha como esse recheio é maravilhoso! Agora eu vou usar uma espátula para espalhar todo o recheio. Vou nivelando tudo. E aí agora, depois de recheado, a gente vem com a segunda parte da massa. Se a massa quebrar em algum lugar, não tem problema, tá? Ela vai aderir ao bolo depois que ele estiver pronto.
Vou dar uma leve pressionada para a massa aderir ao recheio e também para nivelar tudo. E agora a gente finaliza com a calda. Depois de tudo pronto, eu vou colocar um saquinho plástico ou um filme aqui por cima. Agora é só levar para a geladeira por pelo menos umas 4 horas antes de cortar. Se você tiver com pressa, pode levar para o freezer também, que o recheio vai chegar ao ponto mais rapidamente. Nosso bolo já descansou e eu deixei o recheio um pouquinho na geladeira só para firmar e a gente poder fazer o trabalho de bico. Olha a textura desse recheio depois que ele vai para a geladeira. Você reparou que ele está bem firme, né? Nesse ponto ele está ótimo para a gente usar com a manga de confeitar. Então eu vou reservar uma parte para a gente decorar, para usar no bico, e o restante eu vou aquecer um pouquinho no micro-ondas só para a gente cobrir o topinho do bolo. Derreti até que o recheio fique fluido desse jeito. Se você quiser ou se precisar, pode acrescentar um pouquinho de creme de leite para ficar mais macio. Agora vamos decorar o bolo. Agora eu vou usar uma espátula para espalhar todo o recheio. Cobertura espalhada aqui no bolo. E você poderia, se quisesse, só colocar um granulado aqui por cima que já ficaria delicioso. Eu coloquei o recheio na manga de confeitar, coloquei o bico 32 e a gente vai fazer uma decoração na borda só para ficar ainda mais bonito. É só a gente pressionar a manga, levantar o bico de confeitar e empurrar ele para baixo para a gente fazer esse trabalho que é chamado de conchinha. E aí agora eu vou decorar o bolo com confeitos de chocolate. Bombons e quadradinhos de chocolate alpino. Morangos. E o que mais você desejar. Agora, depois de pronto, eu vou te mostrar como essa delícia de bolo fica ainda mais gostosa depois de partido. Ele é super fofinho, úmido, derrete na boca e com sabor de chocolate que não tem como descrever, de tão gostoso. Esse bolo é muito fácil de fazer, prático de preparar e você pode fazer tanto para consumir com a família quanto para vender. O ideal é que você corte esse bolo bem gelado, quase congelado mesmo, como essa fatia aqui que você pode observar que a parte de baixo está praticamente congelada. Dessa maneira você tem cortes mais perfeitos, mais retinhos e o recheio fica bem aparente. Aí é só deixar descongelar alguns minutinhos antes de consumir e ele já está perfeito. Ele é gostoso por fora, mas ainda mais delicioso por dentro. A validade do bolo alpino é de até 5 dias e ele precisa ser conservado na geladeira. O ideal é consumir bem geladinho. Esse bolo pode ser congelado também por até 90 dias. O custo da receita, massa mais recheio, foi de R$ 41,43 e ele me rendeu 12 fatias. Você pode vender cada fatia a partir de R$ 8,87. Isso sem contar com a embalagem, os chocolates da decoração e os granulados. Eu fiz esses cálculos sem incluir o granulado porque eu usei granulado de chocolate belga, mas eu sei que muita gente vai preferir utilizar o granulado normal, que tem um custo muito mais baixo. E aí você pode vender o bolo alpino na rua, no delivery ou na pronta entrega e também pode fazer parcerias para fornecer as marmitinhas de bolo de chocolate para cantinas de faculdade, de hospitais, clínicas ou outros locais que têm um grande fluxo de pessoas circulando. E aí, gostou do nosso bolo alpino super cremoso? Me conta quais outros sabores de bolos você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras receitas deliciosas, super práticas e o melhor, muito vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!